Se você trouxe a sua Bíblia nesta noite, eu não vou pregar por muito tempo, só até eu acabar de pregar. Abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 16. Começando com o versículo 12, descendo até o versículo 16. Apocalipse, capítulo 16, começando no versículo 12. E o sexto anjo... Apocalipse 16, começando no 12 versículo. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que fosse preparado o caminho dos reis do Oriente. E aí João disse: eu vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem sinais, para ir em encontro aos reis da terra e de todo o mundo, para congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como um ladrão, bem-aventurado que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E eles os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eu quero usar como título da mensagem Armagedon, tirado do versículo 16. Será a conclusão climática do esforço do homem de construir as suas torres de Babel, para dominar este mundo sem Deus. Será a sua falência, será o seu esforço final, o Armagedon. Abaixe sua cabeça, Pai Celestial. Eu entendo que nesta noite eu preciso de Ti, e eu te peço que o Senhor nos ajude. Eu oro por cada pessoa que está neste lugar. Eu tomo autoridade contra todo espírito maligno que quer impedir. Satanás, você foi derrotado no Calvário há 2000 anos atrás. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito de Deus vivo, que possa permear este lugar, não somente me ungindo, mas ungindo aqueles que ouvem e escutam essa palavra, e aqueles que estão assistindo pela televisão, país após país, em todo este mundo. E Pai, eu lhe peço tudo, que o Senhor possa receber toda a glória, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. A noite passada eu mencionei para você que o mundo estava em apuros. E nessa noite eu vou dizer que o mundo está indo para um julgamento e está acontecendo muito, muito rápido. As nações do mundo que amam a liberdade, a democracia, que creem em Deus, estão lutando a batalha da sua existência nacional. Olha, o fato triste é que a maioria dos líderes destes países, incluindo dos Estados Unidos da América, na verdade não entendem a natureza do conflito. Envolve, olha, economia, mas não é uma batalha econômica. Envolve o exército, mas não é um conflito dos exércitos. Envolve geopolítica, mas não é uma batalha de estratégia política. O conflito é espiritual. Séculos se passaram e agora estão olhando para trás, olha, para os últimos dias. Está correndo a um evento climático caleidoscópico, uma conclusão que não tem descrição, chamado Armagedon. Todas as nações do mundo estão sendo levadas para este momento. As peças do xadrez
das nações do mundo estão sendo colocadas nos seus lugares posicionados por Deus. É como se fosse um vortex do mal que está voando, como a mente do homem nunca imaginou antes. E eu entendo nessa noite que eu estou soando como um pregador melancólico. Um escritor outro dia nos Estados Unidos mencionou este evangelista em particular. Eu estava pregando sobre o final dos tempos e ele passou com uma zombaria, dizendo: eu escutei aquele negócio desde que eu sou uma criança e não tem nada acontecendo. Existe algo acontecendo, porque esta Bíblia diz que está. E o mal que permeia, que parece que está unindo a sua força, eu sinto, possivelmente mais do que a maioria de vocês que estão aqui, pelo menos tanto quanto esses homens distintos aqui, por causa da área de ministério que Deus nos colocou. Eu já preguei para milhões, eu já falei para líderes políticos, e homens estão encarando uma pressão e um poder que eles nunca encararam, como os anos atrás. Algumas horas atrás, antes de eu pregar esta mensagem, os jatos da Rússia derrubaram um inocente, desarmado, avião 747 cheio de 269 passageiros. Foi um caso de barbaridade, de sanguinários, desprezando a vida humana sem nenhuma comparação. Aqui nesta cidade de Joanesburgo, um indivíduo escreveu uma coluna e colocou em um dos jornais. Eles disseram: o mundo está assustado com esse ato da desumanidade. E o fato que um congressista americano estava entre os passageiros fala para os americanos a despreocupação dos russos com a vida humana. Mas cada homem, o escritor disse, mulheres e crianças daquele voo foram vítimas trágicas de uma brutalidade russa. Cada um merece a nossa tristeza. Mas nós não pensamos nada sério vai acontecer com a União Soviética, porque nada nunca acontece. E ele está certo. E ainda disse o seguinte: a invasão soviética no Afeganistão foi brutal bastante em todos os sentidos. E ainda assim, os Jogos Olímpicos foram conduzidos em Moscou. 100.000 soldados russos ainda estão no Afeganistão, e a América acabou de concluir um acordo de 5 anos de venda de grãos com a Rússia. Talvez os relacionamentos entre os dois superpoderes vão ficar amargos por um tempo por causa deste avião, e haverão exigências nos Estados Unidos para ações para mostrar a revolta dos americanos. De qualquer forma, eles não vão tentar impor sanções contra os russos. Eles têm o poder de vetar um acordo nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança. Mas de qualquer forma, este amiguinho, estão certos, eles estão tão fracos. E olha, vai demorar só alguns momentos para que os grandes poderes, que tudo que podemos esperar é um monte de falação e nada feito. Tristemente, os russos, como aconteceu no Afeganistão, vão passar ilesos com isso. Isto é um mundo pelo qual somente os países pequenos são punidos. De qualquer forma, o mundo lembrará
aquele horror no voo como um outro exemplo da desumanidade soviética. É um outro item naquela lista da brutalidade soviética que a Rússia um dia vai ter que prestar contas para Deus. Eu creio nisto. Eu quero fazer uma declaração para o presidente dos Estados Unidos em relação a este incidente. Senhor presidente, olha, eu tenho muita estima do senhor. Eu tive a ocasião de me encontrar com você um outro dia. E pessoalmente eu escutei e senti o batimento do seu coração para com Deus. E eu creio que a sua sinceridade e a sua honestidade não tem fronteiras. E eu creio que Deus te levantou para um tempo como este. E o que eu tenho para dizer, eu creio que eu estou dizendo que é de Deus. Os seus assessores e líderes militares vão dizer: não há nada que podemos fazer sobre esta tragédia. Nós nos posicionamos, nós contemplamos, mas nada na verdade é feito. Senhor presidente, existe algo que podemos fazer. E em primeiro lugar, a nossa nação deve voltar para Deus. Deus é a nossa única esperança. A nossa esperança não está nos mísseis, a nossa esperança não está nos submarinos, a nossa esperança não está nos F-15, a nossa esperança não está na produção econômica dos Estados Unidos da América. A nossa esperança ainda está no Deus desta Bíblia. Senhor presidente, há algo que nós podemos fazer. Cancele esse tratado com a União Soviética. Não venda para eles nenhuma semente de trigo, porque o dinheiro que eles vão usar para pagar, olha, vai sair do sangue dos seus sujeitados. Senhor presidente, olha, diga para todo embaixador russo, todo diplomata russo, todo espião russo que enche nossas cidades, que eles saiam dos Estados Unidos da América e não voltem nunca mais. Nós temos algo que podemos fazer. E pega aquela anete de ferida chamada Nações Unidas, fora de Nova York, e coloca lá no deserto do Saara, em algum lugar. Olha, nem pense nisso. Olha, o deserto do Saara é muito bom para aquela podridão das Nações Unidas. Joga aquele negócio no rio Eufrates. Podemos fazer algo. Não sente na mesa mais com esses assassinos e converse com eles. Eles são carniceiros. Eles não têm respeito pela vida humana, não têm respeito por Deus, não têm respeito pela Bíblia, não têm respeito pelo seu próprio povo. E ao invés de essa língua aí diplomática, coloque a sua confiança em Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Pedro, Paulo e Silas. O Deus de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Deus que abre o mar vermelho e derruba as muralhas de Jericó. Ele ainda é a força de liberdade e de pessoas amáveis em todo este mundo. Outro dia eu estive em um dos lugares mais momentâneos na face da terra, o Megido. Eu olhei para este vale lindo muitas vezes, e eu estive lá no ponto de vantagem, lá das ruínas antigas da cidade de Megido. E eu estive na montanha em que Jesus ficou de pé quando eles tentavam derrubá-lo, na sua cidade de Nazaré, lá do lado de fora de Megido. Eu estive naquela montanha olhando para
esta área, eu estive do lado de fora e eu assisti os aviões israelitas L-15 e L-16 acima da minha cabeça, fazendo as suas manobras acrobáticas de treinamento. A última vez que eu estava lá, eu olhei para aquela cidade pacífica. Os tratores estavam andando e aquela fumaça saindo do diesel, cultivando 3 colheitas por ano, lá naquele vale israelita, o vale de Jeosafá, o vale de Megido, o lugar que será chamado Armagedon. Eu estive lá com câmeras de televisão passando aquele vale onde vários conflitos já aconteceram e aonde o conflito final chegar a um grande final. Me escute nesta noite. Eu sou um evangelista chamado por Deus. Eu gostaria que eu pudesse estar aqui hoje e te dizer que o mundo será vencido para Jesus através do evangelismo, mas não vai. Eu gostaria de dizer que grandes igrejas serão construídas por homens de Deus, que irão vencer este mundo para Jesus, mas não vão. Pelo que eu sei, eu não digo isto com ostentação ou com nenhum orgulho, para Deus seja glória, mas olha, pregamos para mais pessoas do que qualquer pregador na face da terra, milhões e milhões e milhões, país após país. Isto é o evangelho poderoso, e ele disse que não voltaria vazio. E eu gostaria de dizer que eventualmente irá conquistar, irá atrair, irá remover o mundo para Jesus, irá trazer milhões para ele, mas a maioria não vai. O grande erro, quando Jesus Cristo finalmente reinar supremo, que isso acontecerá muito em breve neste mundo. Olha, vai vir com um poder climático e poderoso, trazido por Deus. O mundo está indo para isso, você pode sentir. A maioria do óleo que está sendo bombado do fundo da terra, o dinheiro que está sendo derivado é para comprar armas prontas para uma coisa só: o Armagedon. O gatilho está engatilhado, o combustível já está aceso. O presidente está certo, militarmente não há nada que a América pode fazer, por causa da força destruidora do hidrogênio e o cobalto. Mas está indo ao Armagedon. Antes de chegarmos nesse momento, deixa eu te dar um caleidoscópio de eventos que eu vejo aqui na palavra de Deus que irá acontecer. Eu não sei como você crê ou vê isso ou interpreta aqui no grande país da África do Sul, mas eu creio que o arrebatamento da igreja pode acontecer em qualquer momento. E eu não sou um destes que estão falando para você comprar vegetais secos e carne seca e olha, se esconder numa caverna subterrânea para esperar o evento do anticristo. Eu não estou buscando o anticristo, eu estou buscando o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou procurando um buraco no chão, eu estou procurando um buraco no céu. Eu não estou procurando alguém que conquiste, eu estou procurando aquele que já conquistou. Eu estou ouvindo nesta noite o som mais maravilhoso do céu, e este som será quando a trombeta de Deus soar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E a qualquer momento isto acontecerá. Em todo este mundo, o sol brilhando em alguns países, meia-noite em outros países, mas a trombeta soará. Será o momento mais cataclístico que o mundo já conheceu. Se você quer chamar a atenção do mundo, que maneira melhor
olha, de remover milhões, centenas de milhões de cidadãos da face dessa terra instantaneamente, em um momento, num piscar de olhos. Irá acontecer. Eu sei que talvez alguns de vocês nesse auditório, você quer passar pela grande tribulação. Você está pregando isto. Marcos 11:24 diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crendo que o recebereis. Mas eu estou pronto para sair deste mundo. Eu estou pronto para as coisas de pérola. Olha, preparando o meu registro, vigiando dia e noite. Eu estou pronto para sair deste mundo. Depois do arrebatamento, o mundo será mergulhado em um holocausto e um inferno da grande tribulação, como o mundo nunca viu antes. Eu sei que isso soa muito melancólico. Revistas no meu país estão cheios de artigos sobre as últimas bandas de rock e os últimos filmes. O país está infiltrado num momento de prazer. Coma, beba e case-se. Não queremos ouvir sobre nada em relação ao julgamento. Mas não faz diferença o que o homem quer ouvir ou não. Irá acontecer. Jesus disse: grande tribulação como o mundo nunca conheceu em toda a sua história. Faria Ashila Uno, Gengis Khan, Charles Oman, o infame Senero, parecerem como um piquenique de domingo, com o julgamento do Deus Todo-Poderoso seria derramado neste planeta chamado Terra, a grande tribulação. E no final desta grande tribulação, durando 7 anos de duração, 7 anos do inferno na terra, muitas coisas acontecerão, que trarão tudo num clímax, tudo que esta Bíblia nos disse, tudo que os profetas profetizaram, tudo que Jesus proclamou. O anticristo fará a sua estreia, Israel voltará para casa para Jesus. A batalha do Armagedon acontecerá. As nações do mundo se virarão do seu trono. E Jesus Cristo fará o seu segundo advento e voltará para governar e reinar nesta terra. Agora, enquanto o mundo acelera para o arrebatamento, imediatamente seguido pela grande tribulação, e depois a segunda vinda, a batalha do Armagedon, os olhos do mundo hoje, não importa esses eventos cataclísticos que acontecerão, como o evento que eu acabei de mencionar um momento atrás, os olhos do mundo ainda estão em um paizinho pequeno, um povo que o mundo tentou ignorar, assassinar, massacrar, matar, mas eles ainda estão aqui, Israel. Outro dia o meu filho Doni Swegar entrevistou o primeiro-ministro de Israel, o primeiro-ministro Benin. E ele perguntou para o primeiro-ministro sobre outras coisas, falou: senhor primeiro-ministro, a maioria da sua ajuda, financeiramente, militarmente, vem dos Estados Unidos. E ele disse: de qual segmento dos Estados Unidos você acha que essa ajuda vem? Eu perguntei para o meu filho fazer esta pergunta para o primeiro-ministro. Doni disse: pai, ele pensou por um momento, em uma contemplação profunda, e ele respondeu exatamente como eu pensei que ele iria. Ele disse: a força do apoio de Israel nos Estados Unidos vem do povo que crê em Deus e na Bíblia. Aleluia! Aquela pequena nação de Israel, com o cumprimento das profecias bíblicas, ocupa uma terra sangrenta, mergulhada em séculos de conflitos. E eles estão apoiados, eu não sei porque, eu estava lá um outro dia,
Perto de mim, o primeiro-ministro Menachem Begin, que agora se aposentou. Ele estava lidando com a congregação judaica e ele disse: por que é que a maioria do mundo odeia o povo judeu? E nós não devemos pensar nesses termos, não podemos permitir isso psicologicamente nos enfraquecer. Mas olha, o esforço de Israel de tentar vencer, o fato é que eles odeiam Israel pela mesma razão que eles não gostam da África do Sul. Pela mesma razão, e não importa o esforço americano de apaziguar coisas de Deus e essa revolução do comunismo e do ateísmo, eles ainda odeiam a América também. E por uma razão: os judeus não entendem, os políticos não entendem, mas é aquele que está na intercessão de todos os tempos, e o seu nome é Jesus. Este mundo terá que prestar contas com Jesus Cristo. Os políticos terão que prestar contas com Jesus Cristo. O senhor Bretschmer, um tempo atrás, prestou contas com Jesus Cristo. O senhor Andropov terá que prestar contas com Jesus Cristo. Castro terá que prestar contas com Jesus Cristo. E o mundo vai prestar contas com Jesus Cristo. Mas Israel está num quadrante e a inflação está crescendo a 106% por ano. Eu estive nos montes de Beirute, no centro libanês, para a paz, para o conflito na Galileia. Olha, aqueles homens bravos de tanques israelitas apontando para a Síria. Eu olhei através de binóculos militares e sírios algumas milhas de distâncias. Eu tinha um soldado judeu com uma metralhadora Uzi no seu braço que me perguntou: o que acontecerá conosco se a América desviar as costas de nós? Israel não sabe como resolver este problema. A situação vai ficar mais e mais tensa. E em seu desespero, ela irá buscar aceitar aquele que a Bíblia proclama. Ele será chamado o Sírio, o chifre pequeno de Daniel, o anticristo, a besta. Jesus profetizou e disse: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Mas outro virá em seu nome e vocês aceitarão. O palco está sendo preparado hoje, diante de nossos olhos. O anticristo, Israel, vai clamar por um Messias e ele irá fazer a sua estreia no sistema do mundo. A Bíblia nos diz que todo mundo vai adorar a besta. Todas as televisões na face da terra irão proclamar este homem carismático, magnético, que tem poder como nenhum homem já teve. Ele provavelmente será um judeu sírio. E Israel, quando ele passará para eles, para ajudá-los a resolver o seu problema com o mundo árabe, ele irá ser aceito como Messias. E Israel pensará que os seus problemas foram resolvidos. Ele assinará um tratado de 7 anos com Israel. Ela pensará: agora nós podemos fazer o que nós somos capazes de fazer. Ele moverá sua sede da Babilônia para Jerusalém. De alguma maneira, na sua ingenuidade, de alguma maneira, este gênio, de alguma maneira, este gênio maligno, este Alexandre o Grande moderno,
Ele irá reconstruir aquele templo em Israel. De alguma maneira ele irá apaziguar os árabes, de alguma maneira ele irá fazer a doma ser removida, e talvez Deus irá dividi-la com um terremoto. Mas aquele templo será reconstruído. E então este Deus da guerra irá fazer a sua estreia. As rodas das suas máquinas de óleo estão prontas para ir. Ele irá quebrar o cetro de Daniel, a sua aliança com Israel. Irá mostrar a sua cara. E em um só golpe ele vai tentar destruir este povo que é conhecido e derramou tanto do seu sangue. A Bíblia nos diz o que irá acontecer. Ele vai engoli-los se não fosse pela intervenção de Deus. Mas então Daniel, no capítulo 11, versículo 44, nos diz que ele irá ouvir notícias do leste e do norte, e ele terá que deixar tudo para ser eliminado. Este povo que o mundo odiou por tanto tempo, esta progenitura de Abraão, Isaque e Jacó. Israel mais uma vez vai reocupar Jerusalém. Espera um pouquinho, estamos só começando. Ezequiel 38, 39, olha, declara graficamente que será o maior conflito, a amalgamação de exércitos que o mundo já viu. A Bíblia nos diz, e eu li para você do capítulo 16 do livro de Apocalipse, que espíritos demoníacos irão literalmente dissuadir grandes líderes do mundo, das grandes nações, para se juntarem com o anticristo, a besta, Gog. Espíritos demoníacos vindo da boca do falso profeta, da boca do anticristo, irão persuadir líder após líder, diplomático após diplomático, presidente após presidente, primeiro-ministro após primeiro-ministro, que este homem é quem pode resolver os problemas do mundo. Israel mais uma vez irá se encontrar sozinha. E a Bíblia nos diz que o anticristo possivelmente fará uma amalgamação com a União Soviética. E esta besta das trevas, fortalecida por demônios, irá estabelecer as suas forças, como Ezequiel viu muito tempo atrás, o profeta, o filho de Uzai. Ele disse: como uma nuvem ele cobrirá a terra. Ele não somente encherá o vale de Jeosafá, Megido, mas todas as montanhas, todas as cidades, todas as vilas. Ele comerá Israel com um grande martelo, determinado de uma vez por todas para destruir a solução final. É isto que Faraó tinha em mente. É isto que Nabucodonosor tinha em mente. É isto que Amã tinha em mente. Isto é que Hitler tinha em mente. E ele o fará, assim ele pensa. Será a batalha de todas as batalhas, uma mobilização de forças nunca vista antes. E na minha mente, olha, naquela terra de Megido, os céus estarão cheios nos meus olhos, com milhares e milhares dos jatos de aviões, os tanques, milhares e milhares dos grandes exércitos reunidos com um propósito: para destruir Jesus Cristo. Mas eles não podem chegar até ele, então eles vão pegar este povinho, que esse Jesus veio deles, os judeus. Não quer deixar nenhum vivo. Eu creio que naquela hora, lembre-se, quando você lê na Bíblia, você está lendo algo que foi escrito 2000 anos atrás.
mas este evento será totalmente moderno. Eu creio que a maioria das televisões e redes de televisão do mundo livre estarão representadas lá. Alguém fez uma pergunta: será que os Estados Unidos vão ajudar Israel? Olha, será que a África do Sul, que provavelmente é o único outro amigo de Israel, será que ela ajudará Israel? A Bíblia é silenciada, não diz nada. Mas quem estiver lá, o anticristo sentirá. Olha, não há nada que pode parar. O mundo todo está virando a esta força poderosa: destruir e despojar. Você está aqui nesta noite me escutando, você assistindo pela televisão, e você pensa: eu não quero ouvir isso, eu não quero falar sobre isso, eu não estou interessado nesta explosão, nesse futuro. Olha, eu quero viver só minha vida, ter uma vida boa, e tomar uma cervejinha no fim de semana, ir para um jogo de futebol, e curtir minha vida, e viver até eu ficar velhinho. Olha só, escuta o Jimmy Swaggart, e vocês também aqui nessa audiência hoje. É melhor você esquecer os dias bons, porque eles já foram embora, e é melhor você colocar sua mão na mão marcada de Jesus Cristo, porque uma tempestade está vindo, uma tempestade cataclística está vindo sobre este planeta chamado Terra, e a sua única esperança será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É melhor você se preparar, é melhor você tocar Jesus, é melhor você estar apaixonado por Deus, é melhor você colocar seus tesouros no céu. Você olha para mim nesta noite e você fala: irmão Swaggart, estamos aqui embaixo da África, eles não vão nos atrapalhar. O conflito que está vindo não é só para uma porçãozinha do globo, é para todo o planeta, e isto inclui a África do Sul. E para ser honesto com você, você é um alvo do inimigo, porque existem alguns países em todo o continente da África que tem a Bíblia e tem Jesus Cristo. Enquanto eu estou nesse assunto, eu quero lembrar a América. E este país da África do Sul, não tão pequeno agora, mas os professores podem se levantar e orar, e ler o texto das Escrituras da Bíblia na frente das suas classes, se eles quiserem fazer. Nós não podemos mais fazer isto nos Estados Unidos. Nós perdemos este privilégio. E nesta terra, as ruas não estão cheias de prostitutas, bêbados. Existem problemas, mas vocês ainda se apoiam em Deus. Houve um tempo na América que nós éramos iguais a vocês. E nesta terra da África do Sul é contra a lei assassinar um bebê no ventre da mãe. Na América estão matando 2 milhões de crianças por ano. Nós estamos perdidos, América, e se nós não voltarmos para Deus, nós vamos perder a prosperidade, perderemos as liberdades, perderemos a fundação daquilo pelo qual nós fomos construídos, porque se a África do Sul, a esperança é Deus, a esperança da América também é Deus. Todo canal de televisão no mundo que apoia todo tipo de liberdade será representado lá. A América é famosa por apontar as suas câmeras nas feridas escorridas de sangue. Os jornalistas americanos e repórteres e câmeras se levantam olho a olho com uma câmera, com artilharia, com a metralhadora, com as câmeras apontadas para trazer para as salas dos americanos. E na CBS, NBC, olha na televisão da África do Sul, a televisão britânica, francesa, italiana, canadense,
e todos os outros países livres do mundo serão as cenas da mobilização desses grandes exércitos andando sobre Israel. Parece que Jacó vai morrer. A rede de televisão e os repórteres televisando de Megido, de Jerusalém, se tornando um peso e um tremor muito grande. E o mundo todo está se virando, tentando segurar. Olha, esta batalha que pode destruir o planeta. O peso e alguns tremores que acontecerão. Os anunciadores dirão: parece que não há mais esperança. Zacarias disse que metade da cidade de Jerusalém cairá. Não existem soldados no mundo como os soldados judeus. Não existem, pilotos no mundo como os pilotos judeus. Não há nenhuma genialidade no mundo como os gênios da ciência israelita. Esta pequena nação de 4 milhões de pessoas, muito melhor em genialidade e capacidade, colocado por Deus quando Deus disse para Abraão: aquele que te abençoar, eu abençoarei, aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Deixa eu lembrar você, África do Sul, se o mundo todo virar as costas para esse Estado de Israel, todo mundo possa te amaldiçoar, continue a abençoar Israel e Deus irá continuar a te abençoar. Glória ao Cordeiro. E homens irão morrer. Eu escutei o primeiro-ministro Lebin, o ex-primeiro-ministro Lebin, dizer outra noite. E eu tive o privilégio de orar lá, nesta reunião. E ele disse: dizem que Israel é a 4ª maior potência mundial militar na face da terra. Os Estados Unidos em primeiro lugar, é verdade. A Rússia em segundo, China em terceiro, Israel 4º lugar. Os seus cabelos brancos em cima de sua cabeça balançaram quando ele disse: eu não vou negar. Mas a força é muito grande desta vez. Isto não é dirigido por um Khomeini doido. Isto aí é para vencer. Esta é a última solução. Isto é para fazer o que aquela empresa da Segunda Guerra Mundial de bigodes não podia fazer. Isto aqui é para acabar com todo o judeu na face da terra. Mate Jesus Cristo. E metade da cidade cairá e o sangue correrá nas ruas. E então, pela primeira vez na sua pequena existência dos últimos dias, eles entenderão que eles não vão vencer. A genialidade que destruiu os mísseis sírios irá falhar. O jato que sai daqueles jatos F-16, quando são ligados, vai falhar, e eles vão perder os homens, e a terra literal estará cheia com as forças do anticristo. É o Armagedon. E Deus trouxe ao final a angústia de Jacó. Os telefones tocarão na Casa Branca. E aquele que for o presidente vai atender. E aquele que é o primeiro-ministro de Israel vai dizer: senhor presidente, não podemos vencer. Nós estamos perdendo. O senhor pode fazer algo, por favor? E não há nenhum registro nesta Bíblia que
que o meu país, os Estados Unidos da América, a terra do bravo e a terra do livre, vai fazer alguma coisa. E então Israel irá clamar: Messias, Messias, o Senhor deve vir, não tenho mais esperança. Tem sido um caminho longo, do Irã, quando Abraão saiu, e vamos morrer. Temos sido caçados como animais em todo o mundo, temos sido odiados, cuspidos e queimados e asfixiados em gás. Nenhum homem se importa por nossa alma. E então esta Bíblia diz, Deus disse, Ele olha para o anticristo e o seu exército, e Ele diz: a minha fúria virá na minha face. Eu quero que você note, você que odeia Deus e esta Bíblia, olha, o último round está vindo, e quando vier, não vai enviar, olha, aquela rendição. O campeão dos campeões de todos os anos voltará. Glória ao Cordeiro. A Bíblia diz que a boca do anticristo dos soldados vai ser consumida, e a Bíblia diz que eles ficarão doidos nos cérebros e vão atirar um contra os outros e começarão a assassinar os seus próprios soldados, milhões e milhões deles, com aquelas chuvas de saraivas derrubadas sobre eles. Vocês, seus ateus patéticos que pensam que não há Deus, eu tenho uma novidade para você, meu amigo. Ele está voltando, e Ele está voltando com cura nas suas asas, Ele está voltando com poder e glória, Ele está voltando com graça, Ele está voltando como Ele nunca apareceu nesta terra antes. Aleluia. Não haverá nenhuma fatalidade do nosso lado, nenhuma. Glória a Deus. E o sangue correrá até dos cavalos, por 184 milhas, 6 pés de profundidade. E quando ele voltar, ele irá colocar o pé no Monte das Oliveiras, de onde ele saiu, e ele fez uma promessa dizendo: eu voltarei. Glória. Israel irá olhar para ele com todo o seu esplendor, vitorioso. E quando a fumaça e a poeira baixar, eles perguntarão: feridas em suas mãos? E ele dirá: eu fui ferido na casa dos meus amigos. E Zacarias diz que haverá um grande lamento, eles chorarão e prantearão, pois eles saberão que eles o pregaram no madeiro, eles o pregaram na cruz. O meu Salvador, o meu Rei dos Reis, meu Senhor dos Senhores, Siloé, e o cetro não se afastará de mim, até que o Siloé venha, e ele juntará para si um povo. Depende de você nesta noite, depende de você. Ele disse: eis, estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. 10.000 milhas distantes de Casa América, eu clamo a ti. Volte para Deus. Volte para o Deus dos seus pais. Volte para Deus. Porque a tempestade está se juntando,
Os relâmpagos do Armagedon já estão piscando e brilhando no horizonte. É melhor entrarmos na arca. O tempo está se acabando. O Armagedon. E ele os reuniu a um lugar chamado no hebreu Ibutá. Armagedon. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nós, com nossos lábios trêmulos e a nossa língua gaguejante, tentamos pregar a Tua palavra com força e poder fluindo na vida destas pessoas hoje. Eu lhe peço em nome de Jesus, com as suas cabeças baixas e olhos fechados. Eu sinto no meu coração, eu não posso sair disso 24 horas por dia. Você não está ouvindo um evangelista profissional, você está olhando para um homem que está possuído com a mensagem de Deus. É melhor você se acertar com Deus. Quantos neste grande auditório, 18, 19 mil pessoas, diriam: irmão Swegart, eu não sou um pregador, eu não sou um profeta do filho do profeta, mas eu sei que são tempos difíceis e não vão durar para sempre, e eu creio no que você disse nesta noite. Eu sei, é melhor você se preparar, eu sei. Irmão Swegart, eu não estou vivendo corretamente, eu quero colocar a minha casa em ordem, eu quero me acertar, eu quero acertar a minha vida. Ore por mim. Eu não estou vivendo corretamente, por favor, ore por mim. Quantos podem levantar a sua mão? Levante a sua mão em todo este lugar, eu não vou te envergonhar, eu te prometo. Levante a sua mão rapidamente, segure a sua mão de pé, deixa eu vê-la. Eu não me importa a igreja que você vai, talvez você não pertence a igreja alguma, mas você precisa de oração, você não está vivendo corretamente, e é simples assim. Ore por mim, irmão Swegart, eu quero ir para o lado vencedor. Deixa eu ver a sua mão, levanta a sua mão. Eu vejo, obrigado, obrigado. Levante a sua mão, levante a sua mão, não tenho muito tempo aqui, é melhor corrermos, levante sua mão lá em cima. Quantos mais? Levante sua mão, levante, obrigado, levante a sua mão. Muito bem, eu quero que cada um de vocês aqui no estádio, vamos ficar de pé, todos nós, por favor. Cada um, vamos ficar de pé. Agora eu vou pedir para você fazer algo, me escute. Não importa o que seu amigo pensa, ou sua família pensa, ou qualquer um outro. A sua esperança está em Deus. Eu quero que você que levantou a sua mão e disse: irmão Swegart, se não estou vivendo corretamente, eu quero que você ore por mim. Eu quero que você saia do seu lugar, lá em cima, ou no meio, ou dos extremos. Eu quero que você venha, eu quero que você ande bem aqui para frente, fica aqui. Eu quero que você venha. Eu quero que você venha colocando a sua vida nas mãos de Jesus. Thomas e o Milo e as meninas irão cantar. Enquanto eles cantam, nunca haverá uma maior oportunidade. Saia agora de onde você está e venha. Too long I
Sing it with them if you will, please. Sing it again, Thomas. I've wasted so many precious years. I've wasted many precious years. Now I'm coming home. Time is running out. We'd better get ready to meet God. Come on. I now repent with bitter tears. Lord, I'm coming home. I'm coming home. Oh, God. Coming home. Never go to Rome. Open wide thine arms of love. Lord, I'm coming home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there, 10,000 years. bright shining as the sun. We've known this days to sing God's grace than when we first begun. It was amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Outros ainda estão vindo. Eu quero que você olhe para o irmão Swegart por um momento, vocês que estão assistindo pela televisão. Isto será um momento tremendo na vida de centenas de pessoas que estão aqui no estádio em Johannesburgo, África do Sul. Isso será um momento tremendo para milhares de vocês que estão assistindo pela televisão em muitos países do mundo. Porque Deus te ama. É isto que eu quero te dizer. Assim como eu te disse a noite passada, a mensagem, graças a Deus, não muda. Deus te ama tanto. Cada um de vocês. Eu quero que você pense por esse momento. Alguns de vocês estão aqui pensando, mas irmão Swegart, alguns de vocês, mas eu não sou ninguém. Eu não conto. Bem, para o mundo você não conta, é verdade. Mas para Deus,
Você é tão importante que Jesus morreu naquela cruz por você. E não importa a cor da sua pele, aonde você mora, quem é o seu pai, sua mãe. Ele quer mudar a sua vida. Nesta noite eu vou te pedir para você entregar seu coração e sua vida para Ele. Olha, tem uma mãe que está segurando um menininho agora. Mamãe, você está pronta de entregar ao seu filho o melhor presente que ele pode receber, uma mãe cristã. A vida dele será transformada por causa disto. Milhares de vocês pela televisão podem fazer a mesma coisa. Você pode dar ao seu filho algo que vai durar para a vida toda. Agora, como é que eu recebo isso, irmão Swagert? Olha, você não recebe, você tem uma pessoa, é Jesus Cristo. Eu estou pedindo para você aceitá-lo. E como eu faço isto? Olha, não é difícil. Na verdade, é muito simples. Você é um pecador e Ele é o Salvador. É tudo o que precisa. E determine na sua mente e no seu coração: eu vou segui-lo. De agora em diante, eu vou segui-lo, Jesus Cristo. Agora, eu quero que você abaixe sua cabeça, por favor, e feche seus olhos. Você na televisão, eu quero que você abaixe sua cabeça também e feche seus olhos. Eu vou fazer a oração do pecador. Eu quero que você ore depois de mim. Diga bem alto se você puder. Você pela televisão faça a mesma coisa. E se você crer de todo o seu coração, Ele vai salvar a sua alma. Agora, vamos orar. Querido Deus do céu, estou cansado do pecado. Estou cansado de uma vida desperdiçada. Eu quero voltar para casa. Eu lhe peço que me perdoe. Me lave. Me limpe com o sangue precioso de Jesus Cristo. Eu sei que uma tempestade está por vir. Eu sei que a única maneira que eu posso escapar é através de Jesus. Então agora, de acordo com a santa palavra de Deus, Romanos capítulo 10, com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele está vivo. Agora e para sempre, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor. Eu vou tentar viver para Ele da melhor maneira possível, e com a sua ajuda eu vencerei, e de acordo com a sua palavra, agora eu sou lavado, limpo, redimido. Agora eu sou salvo. Louvado seja o Senhor. I'm going to thank